Oi, hoje eu vou falar sobre as missões jesuíticas, sobre o que eu aprendi percorrendo as missões jesuíticas. As missões jesuíticas são uma parte um pouco desconhecida da nossa história. É, Muito pouco se escreve ou se fala sobre ela, pelo menos aqui no Sudeste, né, na região Sudeste. E quando eu converso com meus amigos, com as pessoas sobre as tradições musicais, sobre a formação e a ocupação do território e tal aqui do Brasil, as pessoas ficam um pouco confusas. Eu acho que a maioria das pessoas acreditam que os jesuítas já vieram nas caravelas junto com Cabral. As pessoas têm uma ideia dos jesuítas assim, uma ideia um pouco geral, assim, sabe, meio misturada. Acontece o seguinte, os jesuítas vieram para cá já com 50, 60 anos após o descobrimento oficial, né? A época que se diz que o Brasil foi descoberto ou foi encontrado. Então é o seguinte, a América estava povoada de índios, de nativos, quer dizer, né? E esses nativos estavam, assim, viviam dispersos, viviam em vários territórios e tal. O europeu que chegou aqui precisava reunir esses índios num lugar só para conquistar o território, para ocupar o território e tal. E a proposta dos jesuítas era aglomerar esses nativos em localidades específicas e transformar eles em cristãos. Então formou-se uma gama assim de cidadelas, né? Eles conquistavam os índios através do teatro, da música, num primeiro momento, e eles começavam a ensinar histórias bíblicas para os índios através do teatro e da música. Eles foram reunidos em reduções jesuíticas. Reduções é o seguinte, é pegar os índios dispersos no território e juntar tudo num lugar só, tá? Então fizeram cidades como uma mistura de quartel e igreja, onde eles reuniam vários índios e viviam ali naquela cidade como uma comunidade católica, né? Cada missão jesuítica com 5.000 índios, 3.000 índios, por aí. Os índios nessas missões, eles viviam de uma maneira europeia. Porque é o seguinte, o índio tinha duas opções. Ou ele era escravo dos colonos, ou ele ia viver com os padres nas missões. E as missões era isso, era um misto de igreja e quartel, uma cidadela toda cercada, que era construída pelos índios e pelos padres. Os índios, na verdade, os índios construíam a mando dos padres, né? E eram pequenas comunidades, como pequenas cidades da Europa, tá? Tinha a matriz principal, a igreja principal, tinha uma parte em que vivia as índias que eram viúvas, em outra parte tinha vários galpões que viviam os índios que não eram casados, em outra parte viviam os índios casados. Tinha um comando da cidadela que era geralmente um padre jesuíta. Tinha a chefia dos índios também, que era o cabildo, que era tipo uma prefeitura indígena dessa cidade, né? Então eles viviam ali, é o seguinte, o índio teria que se tornar um cidadão espanhol. Ele teria que se tornar um cristão, mas para isso ele teria que pagar. Porque o índio, para se tornar um cristão, teria que pagar um imposto ou pagar com trabalho. E é o seguinte, nessas missões jesuíticas, eles viviam trabalhando como um europeu ocidental, né? Trabalhava de manhã até a hora do almoço, almoçava, trabalhava à tarde, dormia e no outro dia trabalhava. É uma cultura completamente diferente da cultura deles, né? Acontece que eles preferiam ficar nas missões do que ser escravo dos colonos.
E se eles ficassem na selva disperso, os caçadores caçavam eles para serem escravos. Por isso que eles viviam nas missões, entendeu? E as missões eram como uma cidade pequena. E cada missão tinha a sua produção, né? Teve muita missão que cultivava erva mate, tinha missões que criavam gado, tinha missões que trabalhavam com madeira. Cada missão jesuítica tinha um tema, assim, alguma coisa que... E eles comiam da própria comida que plantavam, dos animais que criavam, né? Uma coisa que as missões eram muito famosas também, foi a produção de charque. Ficou muito famoso o ato das missões produzirem muito charque. Teve muita missão que criava gado e produzia charque. Inclusive esse gado, quando terminou as missões, esse gado ficou todo disperso na mata lá no sul do Brasil e formou um rebanho enorme, não sei quantos anos aí, esse gado solto, selvagem. Mas o charque lá na Argentina, né, nessa parte aí, era muito utilizado naquela época, e as missões faziam muito charque e mandavam para a Europa. E os índios eram catequizados ali, eram ensinados a viver como europeus. E na verdade eles eram cidadãos espanhóis, porque quando eles se tornavam católicos, eles se tornavam cidadãos espanhol. E o rei da Espanha proibia que se escravizasse esse tipo de nativo que vivia nas missões. Então as missões eram um resguarde para eles, né, mais ou menos. Teve muita violência, muita escravidão contra o índio e tudo, mas nessa época, nesse negócio das missões, não. As missões a violência contra ele era assim, né? Ele tinha que trabalhar, ele era explorado, o trabalho dele era explorado, porque mandavam tudo de navio para a Espanha, o que eles produziam ia tudo para a Espanha. O trabalho deles era explorados e eles ficavam ali mansos e cordiais, ali tranquilos, rezando e aprendendo as coisas com os padres. Eles trabalhavam, estudavam e os padres ensinavam música. Eles já tinham a música deles, mas os padres também ensinavam a música europeia. Ensinavam um pouco da cultura europeia para eles, tá? Isso durou um certo tempo, porque o Brasil ainda estava pré-colonizado, ainda não tinha aqueles lugares com produção econômica e tal. Então isso durou um certo tempo. Só que quando o pessoal aqui do Sudeste, principalmente os paulistas, descobriram que lá no Sul tinha cidades inteiras de índios mansos, eles começaram a atacar esses índios, atacar os jesuítas e atacar os índios, entendeu? Os jesuítas, para falar a verdade, eles não respondiam diretamente para o rei da Espanha, eles respondiam ao Papa. Então o governo da Espanha também começou a ficar meio ressabiado com eles, porque eles começaram a fazer cidades e juntamentos indígenas assim muito grandes e produziam muita coisa. Eles estavam tendo um poder econômico até muito grande, né? E começaram a ficar com medo dos jesuítas. Os paulistas começaram a atacar as missões, que era lá no sul, né? Um lugar que ainda não tinha muita fronteira definida. Tinha o Tratado de Tordesilhas, mas era lá no meio do mato, ninguém sabia onde era direito. Os portugueses atacavam o lado espanhol invadia o lado português, era uma bagunça, né? E acontece que começou-se a atacar essas missões para capturar esses índios, porque os bandeirantes, o pessoal daqui, naquela época não se denominava bandeirante ainda, né? Era o colono, o cara que vinha de Portugal e se fixava aqui no Sudeste. Eles guerreavam e caçavam índios por aqui, mas tinham índios muito hostis, tinha um índio que comia gente e tal. E quando eles souberam que lá no sul tinha índio mansinho e que já sabia trabalhar e trabalhava de graça, eles começaram a atacar para escravizar esses índios. E acontece que aí também vem aquele começo do iluminismo e tal, e a política na Europa começa a mudar.
a ciência começa a ficar mais importante do que a religião. E o Tratado de Tordesilhas vai abaixo e eles assinam o Tratado de Madrid, lá na Espanha, que redefinia as fronteiras aqui da América, né? Bom, acontece que de tanto atacarem teve várias guerras guaraníticas, os índios receberam permissão para se armar, para lutar contra o português, e teve várias guerras, tá? Várias coisas aí no meio dessas passagens e tal. Bom, e no fim o Portugal expulsou os jesuítas do Brasil e as missões foram abandonadas. E hoje em dia essas missões ficam nos territórios, depois da redefinição dos territórios, essas missões ficam na Argentina, no Paraguai, no Brasil, um pouco no Brasil e um pouco na Bolívia também. Tem missões lá no norte do Brasil também, teve e tal, mas meu interesse é mais aqui para o sul, por causa dos instrumentos musicais que eu vou ver lá e tal. Então essas missões do sul aqui eu conheço todas. Então é isso, as missões eram essas cidades onde os padres jesuítas aglomeravam os índios, dominava eles e fazia eles produzir muita coisa para o rei espanhol, para o reinado, né? E só que com aquele negócio lá da União Ibérica, essas coisas da política lá da Europa, acabou influenciando aqui também. Então essas missões jesuíticas, onde os índios trabalhavam, estudavam, aprendiam latim, aprendiam a tocar música. Teve uma missão aqui no Brasil que mandava instrumentos musicais para a Europa. Os índios aprenderam a fazer instrumentos musicais, lá desses instrumentos, violino, violoncelo, essas coisas que que estava sendo feita na época, que estava sendo desenvolvido na época, e mandava para lá. E acontece que essa cultura ficou aqui também, né? Depois tem muita cidadezinha aqui que tem muita gente que faz rabeca, que faz coisas assim da época da época das missões ainda. O que me interessa são os instrumentos musicais que ficou nesses povos depois que acabou essas missões aí. Você vê uma coisa interessante, o pessoal lá do sul, eu tive quase todas as missões, eu só não fui nas missões do Paraguai, porque quando eu fui lá com a Sandrinha, a gente estava numa época de muita chuva, metade do país estava debaixo d'água. E nós tínhamos tudo para ir, mas entregaram até a passagem de volta para nós, quando nós estávamos pertinho, já os últimos ônibus para a gente chegar nas missões, entregaram as passagens de volta para nós, entregaram o dinheiro de volta, porque o ônibus não ia, porque estava tudo inundado e tal, cheio de água, e não ia dar para ir mesmo. Eu só não conheço essas, porque as outras aqui do sul eu conheço tudo. Eu conheço as do Brasil, conheço as da Argentina e as da Bolívia. Tá? Agora, em todas elas, até hoje ficou a música. Ficou os instrumentos de arco que o povo faz. Tem gente que faz violino, tem gente que faz rabeca, tem gente que faz... Olha, um violino de bambu para mim é uma rabeca. Tem gente que faz violino de bambu. E tem essa cultura em todos esses lugares. Os índios aqui no sul tocam rabeca, os índios, apesar que os paulistas também tocam, né? Mas essas populações dessas cidades todas, ficou esses resquícios de cultura ainda da época das missões. E eu visito muito esses lugares ainda, de vez em quando eu vou em alguma, para conversar com o pessoal, para conhecer o pessoal, saber as histórias antigas e tal. Então é assim, quando a gente fala missões jesuíticas, são essas missões antigas que existiam, né? E que hoje em dia só tem os prédios, as construções, ruínas. Aqui no Brasil é mais ruínas, na Argentina também. Agora na Bolívia não, na Bolívia está restaurado, lá é selva e as coisas são tudo de madeira. Eles restauraram as igrejas, as missões ainda são escolas de música, né? Lá em Chiquitos e tal. E é mais ou menos isso aí. Quando a gente fala missões jesuíticas, são esses lugares aí.